Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, paz, saúde e alegria para você no dia de hoje. Estamos aqui na nossa jornada da fé, na nossa caminhada da fé, de fé em fé, de glória em glória, porque nós andamos por fé. O justo pela sua fé viverá. E Deus está permitindo, você que me ouve logo pela manhã, mais um dia de vida. E se Ele está nos dando vida, é para a gente viver. E vamos viver bem, vamos viver na dependência de Deus, vamos à batalha, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós vamos entrar aqui numa palavra e eu quero que você fique atento, porque um texto que eu sempre gosto de repetir aqui é justamente Romanos, capítulo 10, verso 17, que fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É tão forte isso que uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino. Quando você ouve a palavra e você foi claro que ela é para você a palavra. Existe uma palavra chamada palavra rema, a palavra revelada. É como se você lesse um texto e desse texto uma palavra ou uma frase vai saltar. Que dentro desse texto, ou dessa história bíblica ou desse contexto do assunto, algo vai impactar você. Para alguns a gente chama, pode ser o que? Uma revelação de Deus para você. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando é de Deus, você não vai ficar confuso. Quando é de Deus, você não vai ficar ansioso. Porque o tal da ansiedade tem atingido muita gente, muita gente mesmo, não é? Ansiedade para chegar o dia de amanhã, ansiedade para chegar o dia de algum negócio que você tem que fazer, e às vezes até um negócio bom. Então tem pessoas que estão ansiosas porque ela vai fazer daqui uma semana, daqui 10 dias algo, um projeto novo, mas ela está ansiosa querendo que chegue logo e passe logo esse dia. Outros talvez tenham que fazer uma apresentação na faculdade, né? Ou TCC, alguma coisa assim que envolve você enfrentar uma plateia ou uma bancada de professores, coisas desse tipo. Então às vezes a pessoa fica ansiosa e não vê a hora da negócio acontecer e ver o que vai dar. Mas isso não é bom, obviamente. Temos que ter esse equilíbrio. Isso pensando em coisas boas. Agora imagina quando a pessoa tem um problema para resolver, né? E ela está preocupada e essa ansiedade aumenta. Então essa palavra é para você acalmar o seu coração. Essa palavra é para você abaixar, tirar. Eu sempre digo assim, tira o pé do acelerador. O que significa isso? Às vezes você está muito acelerado. Às vezes você está correndo demais. E eu não estou falando de corrida de carro, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da sua vida. Né? Às vezes a gente quer acelerar o processo demais. Mas o nosso amado Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele faz tudo na hora certa. O plano de Deus sempre é o melhor para nós. E Deus não vai trabalhar com a pressa. Deus não vai quebrar o nosso galho, entendeu? Deus não quer atalhos, Deus quer o caminho correto. E o caminho correto, ele é mais difícil. O caminho correto, o caminho de Deus, ele não tem atalho. Ele não tem o jeitinho brasileiro, né? Não ficou essa fama do passado, o jeitinho brasileiro. Deus não dá jeitinho, não. Deus não dá bênção pela metade, né? Deus não vai dar uma bençãozinha. Não, Deus é bênção. É coisa grande. E coisa grande, para alguns, pode ser uma coisa pequena, mas para aquela pessoa é grande. Então esse negócio de tamanho de bênção, não dá para achar que é igual para todo mundo. Talvez aquilo que Deus está me entregando hoje, para mim pode ser grande demais. Mas talvez para você não significa nada. Então, uma dica que eu estou dando aqui antes de ler o texto bíblico é Deus já me dando essa sabedoria, essa graça para falar com você. Então, pare
a partir de agora, se é o teu caso, de ficar se comparando com o outro. Se comparando com o outro. Ah, Deus, o Senhor deu para o fulano, então dá para mim também. Deus pode dar algo maior ou menor, mas cada caso é um caso. Outra coisa importante que eu sempre ensinei, se alguém recebeu uma certa bênção e ele compartilha com você, talvez se você que ouviu vai achar, nossa, mas isso é bênção? Para ele foi. Então, por isso que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um nível de fé, cada pessoa é uma pessoa, uma é diferente do outro. Pegou aqui? Está entendendo a introdução? Então, acalma o teu coração. Acalma, ouça com calma. Nós vamos orar juntos. Eu não sei neste momento se você está em casa, ou está em casa e talvez está trabalhando com seus compromissos da casa, ou talvez até está trabalhando, né? Porque para nós é um dia normal, né? Para mim, pelo menos, né? É um dia normal como os outros. Eu não dependo do calendário em si. Então nós temos que entender que Deus tem os seus planos. E um dos textos também que a gente fala demais, eu friso isso porque a gente fala mesmo, é o famoso texto de Eclesiastes, né? Que fala do tempo, né? Que fala do tempo. Olha só, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Aí ele começa a falar, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, e assim por diante. Então Deus trabalha com esse tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Nós temos o nosso tempo cronológico. Quem me ouve pelo rádio, ele sabe que eu tenho um horário aqui. Nós temos um período, né, de começar e terminar. Então, eu estou dentro desse horário, dentro do nosso espaço aqui. Todo mundo sabe que tem um horário para pegar um ônibus, o horário para viajar lá no aeroporto, lá de avião. Você tem que chegar um pouco adiantado e tudo mais. Tudo tem horário para começar, chegar. A gente sabe que é assim, é o cronológico, né? Tem os dias da semana, não é verdade? Tudo é assim, a gente sabe que é assim. Então não adianta você ficar ansioso por algo que está marcado para o dia, vamos supor, para o dia 25 de fevereiro, por exemplo, dando um exemplo aqui. Se você está me ouvindo no ao vivo, hoje é dia 17 de fevereiro, então você está ansioso, calma, viva o hoje, se entregue, confie em Deus. Dependendo do que você está esperando, você está fazendo alguma coisa, mas calma, vai chegar. Respira fundo. Agora sim eu quero entrar no texto sobre mudança. Porque toda mudança gera expectativa. Toda mudança também é desafiadora. Porque quando você vai para uma mudança, seja mudança de emprego, de trabalho, de profissão, de ministério, mudança de cidade, toda mudança, por mais que você está vendo que está indo para melhor, é desafio, é algo novo. É algo novo. Pode notar, para quem teve essa experiência de você trabalhar numa empresa 10 anos. E depois desses 10 anos você sai de lá. Ou você pede a conta, ou você é demitido, enfim, você se desloca de lá. Mas daí você vai para uma outra empresa, talvez até ganhando mais, uma empresa que dá mais possibilidade para você. Mesmo assim, você chegou lá, é novo para você. Por mais que você seja um bom profissional. Vai ser outras novas pessoas que você vai conhecer, que você vai se conectar com outras pessoas, dependendo da sua função, da sua profissão. Então tem tudo isso. Então tudo que é novo gera expectativa. Por mais gostoso que seja, vai ter os desafios. Agora, mudança. Deus é o Deus da mudança. Deus muda. Se a gente pegar o pai da fé, o Abraão, Deus chega para Abraão e fala, ó, você vai ter que sair daqui. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito na sua vida, só que não vai ser aqui. Olha que interessante. Então, nós estamos uma unção do Espírito Santo, você que é batizado no Espírito Santo, você que é cheio do Espírito Santo, aí, acho que está recebendo a revelação já, hein? Está recebendo a instrução de Deus. Então Deus fala com Abraão, famoso texto aqui também. Você vê que eu estou repetindo essa palavra, o famoso texto. São textos conhecidos, né? Então está tudo na Bíblia aqui, né? Por exemplo, Gênesis 12. Deus chega para Abraão, que até então o nome dele era Abrão,
mas eu vou usar o nome Abraão já, né? Deus chega para Abraão e faz promessas para ele. Deus fez promessa para Abraão. Deus diz assim para ele: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, mudança. Deus estava dizendo: olha, eu tenho um plano para você, mas não é aqui. Então eu tenho uma palavra profética, essa programação vai ser totalmente profética. O Espírito Santo está ministrando sobre a minha vida desde ontem. Desde ontem estou em oração, estou meditando na palavra, pensando um monte de coisa. E Deus me dá esta palavra para compartilhar com vocês. Todos nós estamos passando por mudanças. Isso é fato. O mundo muda, tudo muda. Então Deus tem para você algo. Então veja bem, você tem que entender o que está acontecendo com você. Cada caso é um caso. Mas você tem que entender que provavelmente, para algumas pessoas que estão me ouvindo, o teu tempo já acabou aí. Está na hora de você ir para outro lugar. Mas para onde eu vou? Então, aí que tá. Você tem que saber. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar sobre você. Deus, ele dá certos sinais. Eu sempre dou o seguinte conselho: não se precipite. Não se compare. Preste atenção que isso aqui é muito espiritual e é importante para todas as áreas da nossa vida. Não se compare com o outro. Se o outro fez algo e foi para tal lugar e deu certo, não quer dizer que você tem que seguir o outro. Preste muita atenção nisso aqui. Tem muitas pessoas que elas estão num lugar. Eu vou falar para uma linguagem assim, sem ficar especificando. Ela está num lugar, de repente ela: fulano, olha, tem outro lugar que eu vou, vamos comigo também? Espera lá, às vezes é para aquela pessoa ir, mas não você ir no barco dela. Cuidado quando você entra no barco dos outros. Preste atenção no que Deus está falando. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito tremendo. Há casos e casos. Às vezes o plano é para você e não para você levar um monte de gente com você. Está entendendo o que Deus está falando? Se você for conhecer o basicão da Bíblia, você já entendeu. Você está entendendo. Você está entendendo. Tem coisa que é para você, então não insista com aquele outro ou com aqueles outros que não querem te acompanhar, porque não é para eles. É isso que você precisa compreender. Eu vou se você for, eu vou... Amado, tem coisa que você tem que decidir, tem decisão que é individual. Eu decido e pronto, acabou. Você tem que ter essa convicção. Então, quando Deus chega para Abraão, ele fala: sai desse lugar. Porque eu quero fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar muito, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Eu vou estar contigo. Então, Deus falou e Abraão, então, embarcou nesse projeto de Deus e que deu certo, obviamente. Compreendeu? Mas foi desafiador. Foi desafiador, claro que foi. Tem outros, eu poderia dizer aqui de tantas outras pessoas, né? O famoso, o Moisés, por exemplo. Moisés, ele já nasceu num período de perseguição. Moisés, a Bíblia diz o quê? Quando nasce, ali o rei estava mandando eliminar todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí nasce Moisés num momento de turbulência ali no Egito. E a família ficou apreensiva, e a mãe conseguiu durante alguns meses cuidar do seu filhinho, protegê-lo, mas chegou um momento que a pressão era tão grande que ela teve que dar um jeito, não dava mais para ficar com o filho em casa. E quem conhece a história de Moisés sabe, a mãe prepara ali um cesto e coloca ali no rio. E as águas levaram o menino. Moisés, preste atenção que isso aqui vai impactar muita gente. Moisés foi um projeto de Deus. E a palavra profética é o seguinte: quando é um projeto de Deus, esse projeto não para. Esse projeto não para. Quando Deus falou, é esse projeto, e eu quero que aquela pessoa vai tocar esse projeto lá na terra. E a perseguição estava pegando lá. E a criançada estava sendo eliminada. Foi um período difícil ali. E o povo de Deus estava naquela nação lá no Egito também. Mas Moisés começou a chorar como um bebezinho, e a história diz que estava ali a filha do rei, do faraó, né, se banhando no rio, e escutaram lá um choro de uma criança, e quando apresentaram ali para a filha do rei, ela gostou da criança, ela falou: não, eu vou criar esse bebê aqui, eu vou levar para o palácio.
Olha como Deus é tremendo. Deus permitiu tudo isso. E agora vai um bebezinho para o palácio e lá ele aprende, ele é treinado ali. Olha que interessante esse negócio. E o mais interessante ainda é que a irmã de Moisés, a Miriam, ela viu todo esse cenário. Está escrito isso na Bíblia, pessoal. Essa história é linda. Que isso aqui é para tirar lições de vida para nós aqui na Terra. Para os nossos dias atuais aqui do século XXI. Então, o que acontece? Ela viu e ela contou para a mãe. Ela relatou, foi a filha do rei levou o meu irmão Moisés, foi para o palácio. Mas daí, o que acontecia? Aquele bebezinho estava no tempo de mamar, de amamentação. E daí a filha do rei disse que, ó, eu quero uma mulher para dar de mamar para esse bebê. Quem foi contratada? A mãe de Moisés. Olha como Deus é estrategista. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés começou a dar de mamar para o filho. E a mãe sabia que era o Moisés. Mas a filha do rei ali não sabia. E ela deu de mamar por um período. E sabe o que mais? Ela ganhou para dar mamar. Ela ganhou salário. Durante um período ela foi remunerada. Amado e amada que está entendendo a palavra. Compreenda uma coisa. Quando Deus está no negócio, Ele sustenta. Ele levanta. Ele provê. Deus tem as suas estratégias que a gente não entende muitas vezes. Muitas vezes acontece cada coisa assim que a gente fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? É isso aí, caminhada com Deus é uma delícia, mas é desafiador. Por isso que a Bíblia foca, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Com Deus é com fé, meu amado. Eu sou assim, já melhorei muito, mas eu sou muito detalhista, então às vezes Deus, eu vou fazer tal coisa, mas eu quero que seja assim, assim, assado. E nem sempre sai desse jeito. Por quê? Porque Deus fala, não, dá o passo aí que eu vou abrir o mar. Dá o passo aí que a coisa vai acontecer. Fé é isso. Então você veja bem, por que eu estou falando de Moisés? Porque era um projeto de Deus. Então aquilo que é de Deus, aquele que é de Deus e aquele que obedece e é guiado pelo Espírito Santo, então Deus vai suprir. Então Deus chama, eu poderia falar outros homens de Deus. Vamos usar a figura do Paulo, o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Era um homem que, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver essa história aqui que eu vou resumi-la. Ele era um perseguidor. Saulo, ele presenciou a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele foi apedrejado. E Saulo era temido. Mas um dia, Jesus falou com ele. Um dia Jesus disse para Saulo, 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 por que tu me persegues? Foi quando ele fica ali por um período, acho que 3 dias ali sem enxergar. Então houve mudança. Então tem mudança, Deus provoca a mudança. Tem coisa que está acontecendo na minha vida, na sua vida, você que está entendendo a palavra aqui, que às vezes são mudanças que Deus está permitindo. Eu creio que Deus, quando Ele quer algo na vida de alguém, e esse alguém não se toca, começa a acontecer algumas coisas para ele se tocar. Deus é especialista em mudança. Mas quando é Deus, Ele não vai fazer nada para o nosso mal. Quando é Deus que está permitindo algo na tua vida, não é para o mal, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Mas Paulo, ele teve uma mudança de vida. Naquele dia ele foi transformado e se tornou o apóstolo Paulo, o missionário, enfim. E Paulo, no Novo Testamento, o apóstolo, ele escreveu muitas cartas ali, muitos livros. Ou seja, então Deus muda. São mudanças. Então você que está me ouvindo, o que está pegando aí? Pense, apresente a Deus, ore. Se algo você não está sendo claro, você não está entendendo, faça um propósito com Deus. Vou dar uma ideia aqui, não quer dizer que tem que ser desse jeito. Fale com Deus, Deus pode falar diferente para você. De repente você fazer um propósito de 3 dias de orações específicas, 3 dias de consagração, enfim. Fale com Deus para Deus descortinar. Se você ainda está em dúvida, eu creio que essa palavra de hoje vai abrir a mente de muita gente, vai ajudar muitas pessoas. E eu quero acreditar que hoje essa palavra vai abrir portas para muitos de nós, portas de mudança. Agora, você quer a mudança? É aí que está.
Eu preguei esses dias lá no hotel, domingo passado, e dentro da ministração lá eu fiz uma pergunta, estava no contexto do ensinamento lá, e a pergunta era para todos nós. E eu vou passar essa pergunta para você. Você está preparado? Você está preparado para receber o que você está pedindo? O que você acha? Você está preparado ou preparada para receber o que você está pedindo? Sabe, nem sempre estamos preparados. Então Deus nos prepara. Deus trabalha com o tempo. Deus nos molda. Ele trabalha em nós. Ele trabalha em cada um de nós, obviamente. Então Deus não vai pedir algo para você que você não possa realmente dizer o sim para Ele. Dizer o sim. Tem gente que só quer bênção. Eu quero a bênção, eu quero a bênção. Amado, preste atenção no que eu vou te ensinar. Preste atenção. Você não pode querer bênção. Você tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. As bênçãos é algo tipo automático. Entende? A bênção, o direcionamento, a presença de Deus, a comunhão que você tem com o Espírito Santo. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Gente, preste atenção. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você pode conversar com Deus, você pode falar com Ele. Você tem tempo para falar com Ele a hora que você quiser. Deus não depende, vou falar com Deus de dia, né? Não tem nada a ver. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Mas não procure Deus também só quando tem problema, né? Seja um pouco mais sábio. Fale com Deus todo dia, independente se tem demandas para resolver ou não, se tem situações difíceis ou não. Seja uma pessoa sábia. Tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha alegria em servir a Jesus, em ter Jesus na sua vida, em caminhar com Deus. Interessante que eu separei aqui um texto, dentro aqui da nossa conversa sobre mudança, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Olha só que interessante essa história aqui. 1 Reis, capítulo 17. Aqui fala sobre o homem de Deus chamado Elias. Elias foi um homem grandemente ousado e Deus o usou de uma forma assim incrível. Ele teve grandes vitórias, desafios. E nesse período aqui diz assim, no verso 1, capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha só, preste atenção nisso aqui. Sempre, quando eu oro, não todas as vezes, mas eu sempre menciono, quando a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. Está aqui o texto aqui. Não choveu, segundo a palavra dele, ele orou. E voltou a chover depois de 3 anos e meio, porque ele orou e Deus destravou e veio chuva de novo. Então aprenda isso aqui. Então no verso 2, olha o que diz aqui, ó. Depois desse período, veio a ele, a quem? A Elias, veio a ele a palavra do Senhor. Preste atenção, pessoal. A palavra de Deus veio a Elias. E disse o seguinte para ele: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus é que mandou, falou, você vai daqui, deu o endereço, deu o CEP. Não é isso? Toda rua tem um CEP, não é verdade? Então Deus já deu o CEP para ele, é nesse lugar, vai para lá. Vai para lá, você vai ficar um período lá. Um lugar diferente, que ele não tinha ido ainda, vai lá. E disse o endereço, que está diante do Jordão. E Deus disse, e há de ser que beberás do ribeiro. Ou seja, a água tinha em abundância naquele lugar, naquele ribeiro.
Então Deus vai lá e você vai tomar água ali daquele ribeiro. E Deus disse: e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus falou: eu já ordenei para os corvos. Amado, preste atenção. Deus manda em tudo. Deus tem poder de tudo. Deus tem poder de tudo. Deus falou assim: eu não vou enviar lá um ser humano, vai ser corvo. Mas o que esse corvo vai fazer? Olha o que ele diz. Aí Elias obedeceu. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Olha que Deus maravilhoso. O homem tinha 2 refeições, de manhã e de tarde. Como se fosse um almoço, vamos supor, né? E uma janta, né? É isso aí. Olha o Deus provedor. Olha Deus agindo. Mas por que Deus proveu? Porque ele sabia que Elias ia obedecê-lo. Então, quando Deus te dá algo para fazer, e você tem certeza, não, é de Deus, você tem toda a convicção, vá na fé. Vá na fé, Deus então abrirá caminhos. Então, para você que está com medo, medo de tomar decisão, medo de ir para outro lugar, medo de mudar de empresa, você tem certeza que aquilo que você quer, Deus está dando sinal? Então vai. Ah, vai ser fácil? Provavelmente. Mas vai ter dificuldade? Também. Onde você for, por mais... Entende? Quando você estiver na terra, é isso aí, esses desafios, né? Então vai. Tudo tem um preço. É um preço. O desprender, né? O desprender. Então você tem que entender isso. Então a Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Então tinha água, que todo mundo precisa de água, todo dia água, e tinha o lanche 2 vezes por dia. Veja bem, e estava indo tudo bem. Deus falou: fica lá por um período. Então, nós sempre falamos assim sobre ciclo, né? Um novo ciclo, um novo tempo, né? Quando a gente faz aniversário, é comum eu falar isso para alguém que fez aniversário, alguém fala para mim: ah, que Deus abençoe esse novo ciclo da sua vida. Por que o novo ciclo? Porque você completa uma idade, está mais experiente e vai começar a formar a nova idade. E é um novo ciclo, novos desafios, novas oportunidades, não é? É assim que funciona. Então, a gente percebe Elias, então, sendo guiado por Deus. Que esta palavra possa estar dando direção para você, ajudando a você ficar mais calmo, tirar o pé do acelerador da vida, ficar menos ansioso, zerar esse nível de ansiedade, que venha zerar esse nível de ansiedade, ou diminuir bastante pelo menos. É a confiança. O justo, pela sua fé, viverá. Nós não vivemos pelos rumores do mundo, nós não vivemos pelos problemas do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Só estamos aqui por um período. E nesse período Deus está conosco, Deus está suprindo, Deus está fazendo. E eu creio que neste momento que eu estou falando, aleluia, há um milagre chegando para mim, há um milagre chegando para você, há algo chegando de bom. Creia, creia. Manda essa incredulidade embora em nome de Jesus. Para de ser incrédulo, para de ser murmurador, para de ser pessimista, para de ficar desanimando os outros. Se você não está se animando, não contamine os outros também. Tenha mais fé. E ter fé não é negar a realidade. Você pode estar passando por um período delicado, mas com fé você vai vencer. Não é murmurando, não é reclamando, não é maldizendo, não é falando palavrão e xingando todo mundo que vai resolver o problema. Nós somos humanos, eu também sou humano igual você. Eu não sou anjo, não sou poderoso. Quem é o todo-poderoso é Deus. Mas nós temos que compreender que temos que se cuidar. Acalma. Acalma o coração. Acalma o seu ânimo aí. Deus tem vida longa para você. Deus tem mais tempo de vida para você. E enquanto viver, seja um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. E Elias estava ali, e a coisa estava fluindo.
pelo período que Deus mandou ele ficar ali. Só que preste atenção, meu Deus, aleluia. Chega até a arrepiar aqui, tão forte que está essa palavra aqui. Estou pegando tudo para mim. Se você for inteligente, sabe, pega para você, meu irmão. Isso aqui é para todo mundo, para todos nós. Estamos no mesmo barco. E nesse barco tem Jesus, aleluia. É Ele que vai nos dar direção, pessoal. Então, estava indo tudo bem. Não é assim na tua vida? Na minha vida? Você está algo, ai que gostoso, porque às vezes eu me lembro, eu gosto de contar essas histórias da minha vida, porque tem tudo a ver com o que eu estou me pregando aqui também. Me lembro um período da minha vida, antes de eu casar, a minha mãe, só morava a minha mãe e eu, né? Ela já era viúva e só tinha eu de filho, então era nós dois. Eu lembro que a gente pagava aluguel numa casa, de repente o proprietário, morando lá, 6 anos morando no mesmo endereço, de repente o dono falou, eu vou precisar da casa, eu vou vender, vocês querem comprar, se não puder comprar, eu vou precisar da casa. Traduzindo, minha mãe tinha que procurar outra casa, porque dali um tempo tinha que entregar a casa, que era alugada. E eu pensava, meu Deus, aqui já estou acostumado com o bairro, já tenho meus amigos do bairro. Aí achava, como é cidade pequena, era em outro bairro. Mas chegava lá, meu Deus, será que eu vou me adaptar nessa casa? Dali 90 dias a gente já tinha se adaptado. A vida é assim, a gente acaba se adaptando. A gente começava a gostar daquele lugar, daquele ambiente, fazer novas amizades. Era desafiador no começo, mas depois as coisas iam se encaixando. O que eu quero dizer com isso? Toda mudança, se você aceita uma mudança e embarca no outro negócio, então o que acontece? Às vezes para adaptar fica uns dias, às vezes alguns meses para você se ajeitar. Aí quando você se ajeita e se adapta, você fica lá um tempo, talvez 3 anos, 5 anos, sei lá, 10 anos, não sei. Mas de repente Deus fala, tá na hora de pegar a malinha, e vazar. Vazar, isso é bom, né? Quer dizer, ir embora, partir. Eu tô falando partir, não tô falando pro céu. Aqui na terra mesmo, irmão. Calma, irmão. O irmão já quer ir pro céu já. Tô falando aqui. Mudança de território, mudança de cidade, mudança disso, mudança daquilo. Eu lá imaginava que ia parar em Curitiba na minha vida? Nunca na vida. Mas chegou a hora, Deus quis, eu vim aqui porque Deus quis, eu não vim aqui de intruso, né? Às vezes quem vem do interior vem para a capital, né? Isso eu não sei se acontece em todas as capitais, né? Parece que quem vem do interior, né? Parece que é um intruso, né? Mas aqui Paraná é nosso. Quem é paranaense, não importa se é capital ou interior, é Paraná, minha gente. Aqui não tem esse negócio, não. Então, só que é assim, né? Eu não vim por intruso, Deus que me trouxe. Assim é você também. Você não está onde está porque você foi um intruso. Deus te permitiu você chegar aí. Eu acredito assim. Eu tenho esse pensamento espiritual assim. Por mais que eu decidi algo, eu quis fazer algo, mas eu, pelo menos, para vir para Curitiba, se não fosse Deus, mas não estava aqui mais nunca na vida. Porque dentro do contexto que eu vim, tinha um monte de obstáculo. E eu não tinha força nenhuma para mudar aquilo ali. Então essa palavra aqui é para alertar você, entender que aquilo que Deus tem para você e Ele quer que aconteça através de você, vai acontecer e ponto final. Pode ter levante que for, mas vai acontecer em nome de Jesus. É só você obedecer, ser obediente às instruções de Deus. Ouvir o que Deus está falando. Se essa palavra, você que está me ouvindo no nosso canal no YouTube, essa palavra está boa, essa palavra faz sentido para você, essa palavra está impactando você, então você está no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, compartilhe essa palavra com mais pessoas. Seus amigos, seus colegas, seus irmãos de fé, enfim, compartilha. Aqui no vídeo, aqui no YouTube, embaixo, tem uma palavrinha escrito compartilhar e tem uma seta virada para a direita. Até essa seta é para a direita, você clica nessa setinha aí, vai gerar um link. Pega esse link, irmão, e manda para o mundo inteiro. É isso. Essa bênção não é só para você. E quem compartilha esse conteúdo, com certeza Deus vai honrar você, porque você está evangelizando com a gente aqui. É isso. Aproveita as oportunidades. É isso. Então você veja bem, o tempo de Elias ali no Ribeiro de Querite, ali diante do Jordão, foi por um período, foi por um tempo. Foi por um tempo, chegou, o tempo acabou. Aí Deus vem e falou o seguinte para Elias. E sucedeu o quê? Passados dias. Esses dias aqui, a gente não sabe se esse dia formou 1 ano, 2 anos, não sei. Passaram dias, diz a Bíblia. O ribeiro se secou. Primeira coisa, a água acabou. E agora?
Você vai ficar num lugar sem água? É difícil, né? Oh, aleluia. Se você está recebendo a palavra, irmão, dá um like aí, irmão. Dá um joinha aí, fala amém, dá um glória aí. Escreve aí, #mudança. Tempo de mudança. Novos territórios. Oh, aleluia, novos territórios, em nome de Jesus. Lembre de uma coisa, onde quer que você for, onde você está, onde você for, você tem que entender que você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não é só novos territórios. Porque quando Deus fala, Edson, vai em tal lugar, não é por causa do território em si, é por causa de pessoas. Preste atenção, queridos e queridas ouvintes. Deus trabalha com propósito. Deus não faz, vai para tal lugar e te vira. Não. Quando Deus dá direção, Ele vai nos acompanhar. Ele vai agir através de nós. Então, quando você vai fazer algo, você tem que entender que tudo vai gerar em torno de pessoas. Pessoas. Jesus veio para salvar pessoas. Jesus veio para salvar vidas. Jesus veio para salvar pecadores como eu e você, para perdoar os nossos pecados. Jesus veio por causa da humanidade, de gente. É isso. Então, se você vai trabalhar, se para alguns você está pegando a palavra aqui e para alguns você vai trocar de cidade, vai trocar de empresa, vai ganhar mais, vai ser promovido, lembre-se, não é por causa da promoção e que você vai ganhar mais. Isso é bom, está no pacote, mas é por causa de contato, de pessoas. Está entendendo? Porque eu creio que onde eu entro, pessoas serão conectadas, pessoas serão abençoadas, pessoas serão transformadas. É isso, gente. É isso. É isso. É somente isso. Por isso que Jesus, Ele diz assim, olha, não se preocupeis pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Por isso que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque priorizar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Com trabalho, com honestidade, Deus proverá. Mas, primeira coisa, quando Deus quer mexer em algo ou em alguém, no caso aqui de Elias, a água parou, o ribeiro secou. Primeira coisa que aconteceu, o ribeiro secou. Acredito eu, não como uma regra, mas isso pode ser um sinal. Você está num lugar e de repente secou a fonte, meu irmão. Pode ser um sinal. Eu não estou afirmando o que é, mas pode ser um sinal. Que está na hora de mudar. Está na hora de sair. Cada caso é um caso. Aí você tem que falar com Deus. Se o que eu estou ensinando você não está entendendo ainda, ora a Deus. Fale com Deus. Sabe? Então acabou, secou. Secou. Por que secou? Está escrito aqui, porque não tinha havido chuva na terra. Parou de chover. Não secou o rio. Secou, meu irmão. Secou a fonte. Então o que acontece? Nesse caso, secou. Deu uma pausa. Será que Deus ficou em silêncio? E agora, Deus, o que eu faço? Deus fala com Elias. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha, Deus vem e fala com Elias de novo. Diz assim, olha, levanta-te daqui. Levanta-te. Ó Deus dando outro CEP. O que é CEP? É a sua residência, a sua rua, correto? Tá vendo? Deus falou. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Deus falou, vai lá e vai habitar lá. Hã? Olha que interessante esse negócio. Vai lá. Vai habitar lá. Se parasse aqui, Deus mandou, então eu vou lá e vou habitar lá. Só que Deus falou algo impressionante, que é outro texto conhecido, pelo menos para mim. Eu sempre preguei sobre esse texto aqui, nesses 21 anos aqui pelo rádio. Eu preguei muitas vezes aqui, em outros lugares também, né? Mas está aqui, ó. Aí Deus diz assim, vai para lá. E lá, naquele lugar, eu já ordenei, eu já escolhi, eu já separei ali uma mulher viúva que te sustente. Amados, trazendo para a prática nos dias de hoje, pensa bem. Pensou se fosse eu ou você no lugar de Elias hoje?
Ó, vai para tal lugar, lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Eu falei, meu Deus do céu, uma viúva. Olha só como Deus é estrategista. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Não sei como é que você está do outro lado. Eu não sei, eu não estou te vendo, né? Eu sei que está me vendo na tela ou ouvindo a minha voz. Mas eu não sei o que você está recebendo aí. O que eu falei agora há pouco? Deus manda você para alguns lugares, não é para você ganhar mais. Você pode até ganhar mais, não é problema com trabalho. Com honestidade não é problema. Mas por causa de pessoas. Deus falou para Elias, lá uma viúva vai te sustentar. Por quê? Porque Deus já sabia que aquela viúva estava precisando de provisão. Aquela viúva estava precisando de um milagre. E Elias seria a ponte desse milagre. Captou agora a revelação? Entenda, quando você valoriza a sua vida, você valoriza a sua comunhão com Deus, você vai valorizar pessoas. Não importa o nome da pessoa. Não importa se ela concorda com você ou não concorda. Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar vidas. Entenda isso. Talvez aquela pessoa que você não topa ela. Talvez aquela pessoa, ela tem uma filosofia de vida totalmente diferente da sua. Mas Deus ama aquela pessoa, mesmo ela estando errada. Mesmo ela estando perdida. Você que se considera um salvo, filho de Deus, você estava perdido também. Deus foi misericordioso e te salvou. E por que agora você não está tendo misericórdia dos outros também? Pense nisso, irmãos. Pensa nisso, meu irmão. Porque tem gente que depois que ele se converte, aí ele acha que ele é o bambambam e os outros não. Você também não era nada. Eu também não era nada, mas Jesus nos salvou, nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida. Então eu tenho que amar as pessoas com o amor de Cristo, com o amor de Deus. E não condená-las. Nós não somos juiz de ninguém. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então está na hora de muitos filhos e filhas de Deus, muitos cristãos, serem mais humildes. Acho que aquele que diz que é cristão, que professa a fé em Jesus, acho que o pior orgulhoso é o cristão orgulhoso. Precisa se converter de novo. Precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Hoje em dia muitos, eu sou um cristão, mas tem que ser do meu jeito. E quem disse que tem que ser do meu jeito? Tem que ser do jeito de Jesus, do jeito de Deus, do jeito que o Espírito Santo quer. Eu vou servir a Deus, mas tem que ser desse jeito. Parece que ele quer fazer um contrato. Eu vou servir a Deus, mas tem que ser assim, assim, assado. Quem que somos nós para dar ordem para Deus? É Deus que manda e acabou. E acabou. É isso. Então essas mensagens, elas são de despertamento espiritual. Para a gente cair na real. Afinal de contas, servimos um Deus de amor, de misericórdia ou um Deus esquisito? É isso. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e tenho amor por Ele e odeio as pessoas? Não está batendo esse negócio, não funciona. Eu posso não gostar de certas coisas, eu posso não admitir certas coisas que algumas pessoas fazem, mas é uma pessoa, um ser humano que precisa de Jesus, que precisa de mudar de vida. Talvez aquele ser humano ele tenha uma filosofia esquisita e que a gente não concorda, e talvez nem Deus aprova isso, mas Deus ama aquela pessoa. Deus pode salvar aquela pessoa. Deus pode tirar aquela pessoa daquela cegueira espiritual, como Ele fez comigo, fez com muitos, faz com aquela também. Então, gente, vamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa sabedoria humana, não pelo nosso intelecto. Eu já tive experiência assim que dava vontade de fazer umas coisas meio esquisitas, mas Deus disse, não, isso aí não é para você fazer isso. Por quê? Porque a gente teme a Deus. Quando uma pessoa perde o temor a Deus, já era, acabou. Tem muitos cristãos perdendo o temor de Deus. Vivendo uma vida que nem parece que é um filho de Deus, uma filha de Deus. É isso. Mas voltando aqui à mudança de Elias. Toda mudança é para alcançar vidas, pessoas. E você vai ser recompensado por Deus. Quando você obedece às instruções de Deus. Deus disse então para Elias, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali.
e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi. Ele só obedeceu. Na Bíblia não consta que ele reclamou, que ele se queixou. Oh, Deus, manda para uma mulher cheia da grana. Aqui não está registrado isso. Então eu acredito que ele não fez nada disso, né? Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Ele estava com sede, então ele pediu água para aquela mulher. Ele já identificou que aquela mulher era a viúva que Deus ia conectar a ele. Quando ele pede água, aquela mulher foi buscar água para o homem de Deus. Ela também obedeceu e foi buscá-la. Quando ela saiu para buscar água, Elias chama ela de novo. Aí ele diz assim: olha, aproveita e traze-me agora também um pedaço de pão na tua mão, um bocado, um pedaço de pão na tua mão. Ele precisava de um lanche, né? Agora não era corvo. A fase do corvo acabou. Tem uma palavra profética aqui. Existe a fase do corvo. Mas acabou, meu irmão. Você que estava acostumado com algum tipo de bênção, que você atribui bênção por alguém e parou, a fonte secou, Deus vai ter outra. Acabou essa fase. Para de ficar pensando o que já foi, o que já foi, já foi. O que passou, passou. Foi bom, ok, positivo. Agora um novo tempo. Deus pode dar outros corvos de outro jeito. Entende? É isso, gente. A caminhada com Deus é isso aqui mesmo. Isso aqui é Bíblia pura. Isso aqui está na Bíblia. É só saber interpretar aqui. É isso aí. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E o que eu estou ensinando aqui, a gente está vivendo há 30 anos. Eu ainda tenho muito que aprender. Há 30 anos. Cada período tem alguns corvos. Hoje não é corvo igual do Elias, mas esse corvo é outras coisas, né, que Deus levanta. E é assim. E Deus proverá. Ele é o dono de tudo. Ageu 2:8 diz que ele é o dono do ouro e da prata. É isso aí. É isso aí. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Está um silêncio. Quero fazer uma pergunta para vocês. Você está obedecendo o que Deus está pedindo para você fazer? Porque às vezes alguma coisa na tua vida está travada porque você não está obedecendo. Deus está te pedindo, faça tal coisa, invista ali, invista aqui, e você está fingindo que não é com você. A pior coisa que tem é quando a gente finge, não é comigo não. Acho que é com o irmão, acho que a palavra é para o que está aqui do outro lado aqui. Não, meu irmão, tem coisa que é para você. Veja aí, pensa aí, analisa melhor. Não é para mim não isso aí. Então, tem certeza? Pense bem. Então, ele falou assim, já que você vai trazer água, já traz um pão para mim também, um pedaço de pão. A mulher respondeu assim: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha aqui, peguei esses cavacos, esses cavacos aqui, essas lenhas, vamos assim dizer, né? E vou preparar para mim e meu filho, vou fazer o último fogo, a última comida. E ela diz assim, eu vou comer com meu filho a última comida. Vamos comer e vamos morrer. Aquela mulher já deu a sentença final da vida dela e do filho. Falou, tá aqui, vou esses gravetos aqui, vou fazer um fogaréu lá e tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. Vou fazer o último lanche para mim e pro meu filho. Nós vamos comer lá e acabou. E vamos morrer. Que é seca, estava um momento de crise ali. E ela deu a sentença. Mas como? Quem mandou Elias lá? Foi Deus. O que Elias falou para ela? O que Elias respondeu? Elias disse para aquela mulher, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Conforme o quê? Ele diz, vai lá, faz a última refeição, faz lá tudo certinho do jeito que você falou. Só que diz assim, mas primeiro faça disso para mim, primeiro, um bolo pequeno. Você vê, o homem de Deus não pediu um bolo grande, um bolo pequenininho. Faz um bolo pequeno e traz para mim. Depois, você vai fazer para você e para o teu filho. Amados, nos dias de hoje, isso aqui, na internet gera um monte de crítica. Pode notar. Mas na época não tinha internet. Não tinha tanta, né? Mas você está entendendo o que Deus está falando? Irmão, vou dar um alerta aqui espiritual muito forte, hein?
Preste atenção, você que realmente é da Bíblia. Preste atenção. Cuidado de quem você está ouvindo em certas informações para despregar o que eu acabei de pregar aqui. Cuidado, irmão. Tem muita gente que fica ouvindo pessoas aí que estão iludidas da vida, iludida com a fé, iludida com um monte de coisa, estão precisando ser curadas, estão machucadas aí. Aí eles ficam, né, querendo misturar todo mundo, achar que todo mundo é a mesma coisa. E não é todo mundo, não. Cada caso é um caso. Mas ele disse, ó, faz primeiro. Aí ele dá, só que ele fala também. Esse aqui é um homem de Deus de verdade. Ele falou assim, porque assim diz o Senhor. Aí que tá, foi Deus que disse, né, gente? Então toma muito cuidado com coisa que gente fala que Deus disse e Deus não disse. Preste atenção. Cuidado aí com os falsos profetas. Está espalhado no mundo inteiro os falsos profetas. Na internet está cheio. Então cuidado com os falsos. Preste atenção. No caso de Elias aqui. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele deu o decreto espiritual, que é a palavra profética de Deus. Deus mandou ele falar isso aqui. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. Pegou a palavra? Forte, né? Isso aqui dá para falar a tarde inteira, mas já acabou o nosso tempo aqui, eu vou orar. Você pegou a revelação, né? Mudança é isso. Ouça mais a voz de Deus e pare de ficar ouvindo gente que não entende nada de Bíblia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra sensacional, incrível, Senhor. Que glória. Senhor, eu estou sentindo aqui a tua presença. Meu Deus, está forte essa palavra. Eu sei que não é só eu que estou aqui apenas sentindo e recebendo essa revelação, mas eu creio que quem está ouvindo ou assistindo está sendo impactado com esta palavra, e eu creio, Espírito Santo, que esta palavra vai dar o norte para muita gente, vai dar um direcionamento incrível de um novo tempo, de um novo ciclo para as nossas vidas, para o nosso ministério, para o trabalho dessa pessoa, o projeto dessa família. Nós cremos que o Senhor está conosco, Pai, e não é por acaso que tem pessoas nos ouvindo. Eu creio que todos que estão assistindo, ouvindo, recebendo essa instrução, estão entendendo o que ele tem que fazer. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada família. Te apresento todos os pedidos de oração que estão chegando neste momento, aqueles que pedem, aqueles que também no nosso canal no YouTube fazem seus pedidos aqui nos comentários, eles comentam algo bom e já faz pedido de oração também. Te apresentamos todos os nossos seguidores, os que se seguem a gente por alguma rede social, Instagram, Facebook, TikTok, pessoas que nos ouvem pela rádio, pessoas que nos ouvem pelo nosso canal no YouTube, que são os inscritos. Enfim, se essa mensagem está chegando para essa pessoa, é porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Eu creio, Pai, como o Senhor conectou Elias a esta viúva, o Senhor hoje está me conectando a milhares e milhares de pessoas. Oh, aleluia! E tem provisão chegando para todos. Tem milagre, tem glória, tem unção, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem restauração, tem vitória em nome de Jesus. Senhor, abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separaram também, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave do carro, da empresa, da casa, do apartamento, da loja. Meu Deus, abençoa os documentos dessa pessoa, pessoas que estão com seus processos de aposentadoria, que está ali com o seu protocolo, aguardando, Senhor, que por esses dias venha sair o resultado positivo e essa pessoa venha obter o que é direito dela. Abençoa também aqueles que são semeadores, aqueles que têm sido como essa viúva, que têm semeado sua semente de fé, seu tijolinho da fé, sua oferta, sua contribuição, o dízimo, enfim, uma doação para o nosso ministério. Senhor, libera o teu favor, abençoando as finanças deste trabalhador, trabalhadora, profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, ou aquele que vive da aposentadoria, que não falte nada nesse lar. Abençoa, Senhor, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, emocionalmente e financeiramente, a cada um que me ouve neste momento. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail:
Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus. Porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Nairne Sobrinho. Aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você neste 8 de março, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha 8 de março em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.